Nosso tema hoje é a traição e como é que a gente vai reconstruir a nossa vida, como é que a gente vai superar essa questão. Então, a gente tem questões de traição acontecem com pessoas, né? Ou seja, seu parceiro, sua parceira pode estar traindo com uma pessoa e também quando existe uma traição por conta de a pessoa não ser leal a você. Eu tenho uma atendida, por exemplo, cujo marido detona ela assim a cada frase, né? Ela não pode abrir a boca, ela não pode fazer nada. E hoje ele tá bastante adoentado, dependente dela, e mesmo assim ele é espizinha. Diz ela que, eu não ligo e tal. Só que ele não deixa ela vender a propriedade para ela ter dinheiro. E o pior, o pai dela deu o dinheiro, né, esse mundo machista, né, deu a herança, ele colocou no nome desse marido, e esse marido não dá acesso à esposa para que ela possa também usufruir desse dinheiro. Então ela agora está querendo vender uma propriedade que ela tem, né, que é um spa, tal, uma coisa assim que ele fala, aquela porcaria também, ele desfaz das coisas dela, e não deixa ela vender e também não deixa ela ter dinheiro, quer dizer, corta as asas dela, assim, de tudo que é jeito. E, e isso é uma traição, né? A traição de você não dar apoio para sua companheira, né? Para o seu companheiro, de você, assim, minar qualquer iniciativa da pessoa ser autônoma, da pessoa fazer suas coisas, porque é super importante que cada um tenha seu projeto de vida, seus ideais, aquilo, seus sonhos, né, para ir atrás. Então, não dá para ficar tolhendo o outro, né, sem chamar isso de uma traição. E então, e o que, que você vai fazer com isso agora, né? Então, assim, primeiro para ajudar a elaborar, a digerir a questão do luto, talvez a gente possa, a questão da traição, a gente possa falar das 5 fases do luto, né, que a Elizabeth Kübler-Ross trouxe para a gente, né, que é bastante claro isso, né, e essas fases, elas não são lineares, né, elas não são uma atrás da outra, né, elas se vão mudando, né, assim, de, de momento, né, dependendo do seu momento. Então, assim, a tristeza, né? A barganha, né? Tipo, será que ele me traiu mesmo, né? Será que não é? Deixa eu só tirar isso aqui. Será que não é só fofoca? Será que não é só, né, o pessoal que viu? Você mesma fala assim, não, acho que ele só estava conversando com uma colega, então você fica barganhando, né? E até que chega na aceitação, né? Você fala assim, não, realmente, né? Raiva, tristeza, né? A barganha, e no fim você chega na aceitação que você fala assim, não, realmente, né, esse cara tá me traindo, ou essa mulher, enfim, se você tem uma relação homoafetiva, e agora, o que, que eu vou fazer com isso? Aí você começa, né, a se culpar, putz, o que, que eu fiz, né, será que eu não sou boa o suficiente, não sei o que, não sei o que. Mas isso, às vezes, a questão tá anterior a isso. Por quê? Para que, talvez, eu escolhi alguém que me rejeitasse, que me traísse, que me abandonasse, né? E aí a gente vai, na verdade, achar, né, essas raízes disso lá na infância. Eu tenho uma técnica para isso, mas hoje eu estou querendo falar de uma outra coisa, né? Ou seja, trabalho com a hipnoterapia, que é excelente para encontrar esses traumas de infância que às vezes são repetidos, às vezes são traumas mais contundentes e que né, fazem com que a pessoa depois desenvolva certas crenças negativas sobre si mesma. E isso você pode achar, tem vários vídeos sobre a hipnoterapia, sobre como que, né, os resultados também no meu canal YouTube, o Criando União, lá tem uma playlist, depoimentos e tal. Mas nem todo mundo, né, quer fazer, ou tem disponibilidade, ou às vezes, né, a pessoa tem também certo medo, né? Será que eu vou perder o controle, não sei o quê. Bom, tudo isso é muito tranquilo. Mas o que eu quero trazer hoje é uma forma que acaba sendo... Oi, Roberta! Olá, meninas! Que é uma forma mais, vamos dizer, suave
de você se reapropriar de si mesma, né? De você recuperar a sua pele, de você conseguir se... Ai, obrigada, Roberta. Roberta é parte do meu grupo de mulheres, né? E ela, sim, gostou tanto que agora está estudando, está fazendo a formação também em grupos terapêuticos, né? Usando os contos, e agora ela também vai abrir o grupo dela. Super legal, Roberta, muito bom. Porque existe uma, assim, uma questão cultural, né? Que as mulheres sempre tem que aguentar certas coisas em nome do casamento, em nome da família, para não destruir a família. Então, muitas das minhas atendidas, assim, com maridos traidores, ficavam aguentando, porque os sogros, os pais, né, vão achar se ela pedir a separação, e os filhos, né, muita preocupação com os filhos. Então, isso realmente é como se a responsabilidade pela traição fosse dela, né? Como se ela tivesse que dar conta, aguentar isso em prol da família. E um outro estudo que eu faço, que se chama Um Curso em Milagres, ele diz que amor não é sacrifício. Anota isso no seu espelho. Amor não é sacrifício. Então, a gente não precisa fazer das tripas coração para sustentar uma situação que é insustentável, né? Por quê? Porque aí não vai ser amor. E aí de que vale, né? E o que esses filhos vão entender? Poxa, minha mãe tá aqui né, sendo chifrada e tá aguentando. Será que casamento é isso? Pô, será que eu vou querer casar? Será que eu, né? Enfim, as crianças, elas pescam, né? Elas pescam no ar, não precisa nem estar explícito, né? Elas absorvem como esponjas o clima emocional da casa. Então, não tem muito como esconder uma situação dessa, né? De conflito, de mal-estar, né? De traição mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Boazinhas, exatamente, né? As mulheres boazinhas e que no fim são negligenciadas e vão perdendo a sua identidade. Então, o nosso grupo terapêutico, ele tem essa vocação, né, porque ele está baseado no livro Mulheres que Correm com Lobos, né, ele é permeado pelos contos, pelas partilhas, e o intuito é esse, é recuperar a coragem, né, coragem é né, agir com o coração. Essa é vamos dizer, essa mensagem perpassa todos os contos, né, da gente recuperar a nossa parte criativa, a nossa parte corajosa, a nossa parte ousada, e não se achar na obrigação de sustentar o insustentável, tolerar o intolerável, né? E também temos lá uma das nossas queridas que também conta, né, da sua história de ter aturado traição e ter recebido de volta esse parceiro, né? E isso é algo super comum, porque dentro do casamento, os homens principalmente, eles desenvolvem aquilo que se chama de apego seguro, né? Então eles têm a esposa como o porto seguro, né? O apego seguro, o lar, o pertencimento, né? Que é uma necessidade humana básica, e eles têm, por outro lado, eles querem ter as aventuras, né? Então, essa imaturidade, né? Esse jeito pueril de levar a vida é muito comum entre os homens. E as mulheres, né? Pela dependência afetiva, pela necessidade de ter um parceiro, de dizer para os outros que tem uma família, etc., elas acabam aceitando de volta, de novo e de novo e de novo, até que realmente, né, e foi uma grande vitória, né, essa nossa querida despertou, acordou e veio para o grupo. Na verdade, ela já estava começando uns estudos, né, questão de autoconhecimento e tudo, então ela foi fuçando, e acabou me achando dessa forma, e hoje ela está no grupo já há alguns meses, poucos meses até, né, por tamanho da transformação dela, e é muito gostoso de ver isso, né, alguém que ficou casada há 45 anos e com essas idas e vindas e conseguiu
se libertar. Então, assim, é muito delícia, né, participar da vida, né, das pessoas nesse nível, assim, né, da gente acompanhar toda semana com as partilhas e saber cada uma como tá. E também eu costumo muito recomendar para quem fez a hipnoterapia comigo, porque é, a gente às vezes precisa reaprender a viver de um outro jeito, né? Porque a gente tem condicionamentos. Então, a nossa parte ego, digamos assim, ela é condicionada. A gente aprende a ir no banheiro, a gente aprende várias coisas, né? E tem formas de ser que ficam inculcadas, elas acabam se tornando o nosso caráter mesmo, de tanto que a gente repete o mesmo jeito de ser. E é muito difícil a gente se modificar. Por quê? Porque essa é que nem rato de laboratório, né? Você condiciona ele aí atrás do queijo, ali no, né, batendo na alavanquinha, ele aprende o caminho e ele vai sempre fazer aquele caminho. Então a gente tem isso, né? A gente cria circuitos cerebrais quando a gente repete. Por isso que aprendizado de idiomas é muito mais interessante, né? Meu marido está, por exemplo, aprendendo com o Duolingo. Então, toda noite ele faz 15 minutos, mas é toda noite, porque é essa repetição que faz fixar. Então, a gente cria redes neurais que vão fazendo esse caminho. Então, você, né, dá esse input e aí ele já tem uma via. E da mesma forma, então, quando a gente recebe o estímulo, né, a gente também vai aprendendo a reagir da mesma forma. E essa é a diferença de alguém que não tem dependência afetiva para alguém que tem. A pessoa que tem, observe se você tem o hábito de reagir, né? Ou seja, de ao invés de você agir, ser dona da ação, a pessoa faz alguma coisa e você reage, né? Você tipo, é como eu costumo falar, né? Dançar a música do outro, né? Você faz aquilo que veio do estímulo do outro, você não começou a ação. Então, isso é muito comum, eu sei porque, né, eu já vivi isso bastante, eu era bem reativa, né, e o meu parceiro, a traição que ele fazia comigo era com álcool, né, com droga. Então, isso é uma outra forma de traição. Ele tinha o que a gente chama de doença primária. Então, quando alguém já usa uma substância, ele já está casado com a substância. Você que é amante, na verdade, né? Eu era amante. Então, eu era para os momentos ocasionais e a bebida era a prioridade. Então, isso também foi uma repetição, foram vários parceiros assim. Tinha também pessoas com compulsão sexual, que é outra droga também, por quê? Porque ela dá um up, né, um high no cérebro, também da mesma forma como droga. E, e aí, assim, foi só quando eu olhei para mim, parei de falar, pô, olha que cara estragado, olha esse, olha aquele, olha aquele. Pô, eram muitos. Eu falei, nossa, não é possível, existe um padrão, né? E, de novo, que outra característica do dependente afetivo é escolher, e aí não vou falar de atrair, eu já vou esclarecer isso, né? Tem um senso comum que fala, eu só atraio pessoas assim. De certa forma, ok, dá até para usar isso. Mas o nome, isso foi só um parênteses agora. O dependente afetivo, ele vai escolher pessoas emocionalmente indisponíveis, né? Por quê? Porque ele tem traumas lá atrás, né? Traumas que vão fazer com que ele repita, né? Ele tem uma teoria sobre a vida, sobre o amor, e aí ele vai buscar no mundo lá fora, né? Pessoas que vão fazer exatamente aquilo que está na crença dele, né? Ou seja, confirmar a sua crença. E assim foi comigo, né? Eu tinha esse padrão de escolher pessoas emocionalmente indisponíveis, seja porque estavam casados com a droga, seja porque tinham, em geral era com droga, né? E foram vários e vários, assim, desde os 18 até os 30. Olha só que trajetória, né? Com alguns hiatos, né? Mas
E outra característica do dependente afetivo, não sei se aplica a quem aqui sofre de dependência afetiva, mas eu também tinha tédio quando a pessoa era disponível emocionalmente, era boazinha, era tipo, ligava todo dia ao meio-dia para dizer um alô, como é que você tá e tal. Ai, que previsível, que tedioso. Então, olha só que enrascada, né? E aí a gente fala, eu só atraio pessoas assim, eu tenho o dedo podre, né? Então, dizer que eu tenho o dedo podre já é uma luz aí que acendeu, né? Porque tá partindo de mim, né? Não é que aleatoriamente essas pessoas, né, caem aí do céu no meu quintal. Mas a gente escolhe inconscientemente. É como quando alguém vai no shopping atrás de sapato vermelho, ou seja, já está ali no fundo da mente que ele quer um sapato vermelho. E aí todos os sapatos vermelhos do shopping vão chamar sua atenção. E assim é, quando a gente tem uma crença estabelecida de não merecimento de afeto, a gente vai encontrar, de novo, é inconsciente, mas a gente vai encontrar aquelas pessoas que vão confirmar a nossa crença a nosso respeito, né? De que a gente não merece, não merece amor. Então é isso que a gente precisa curar, né? É isso que a gente precisa recuperar. Recuperar a ação, isso que chama recuperação, né? E é isso que a gente faz no grupo terapêutico. Esse grupo, ele forma uma rede de apoio, né? Então isso também é muito gostoso, né, de observar entre as pessoas, né, que tem essa irmandade, essa fratria, né? Opa, peraí, apagou a luz? Por que será? Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Não. Aqui. Então, agora acendeu. E esse apoio, ele dá conta de você pertencer. De novo, é uma necessidade básica. Então, ao invés da gente pertencer a um casamento falido, a gente passa a pertencer a uma outra tribo, né? O que é importante para a gente achar a nossa tribo? A gente se conhecer. Porque é aí que a gente vai saber quem que combina com a gente e quem não. Então, quando eu comecei essa jornada aí com 18 aninhos de encontrar pessoas que iriam me fazer sofrer, né? No fim das contas era isso. Eu não tinha a menor noção, eu não tinha autoconhecimento. E aí, com 31, né? Hoje eu tô com 58, com 31 eu conheci o meu atual marido. E a gente tem feito, eu não estava 100% ainda, né? Assim, dizer que, putz, né, toda a minha dependência afetiva estava curada, estava tudo bem. Não, eu ainda tinha um pouco, e assim, uma coisa assim de querer alguém do meu lado, né? Mas eu já estava um bom caminho andado na minha terapia, na época eu não conhecia hipnose, se eu tivesse sabido, né? Mas a terapia em grupo também, na época, me fez muito bem. Aliás, várias terapias, eu participei de vários grupos, né? Inclusive grupos anônimos que foram, assim, de uma abertura de consciência, que aí é outra característica dos grupos, né? Que é a terapia de espelho. A gente se enxergar na fala do outro, isso é algo assim que, nossa, sabe? Às vezes, se alguém fala aquilo pra gente, a gente, não, eu não sou assim, não, isso não acontece comigo. Mas quando a gente ouve na fala do outro, nossa, aí fala, oh, caramba, né? Eu também funciono assim, isso também passa pela minha cabeça. Então, isso, a terapia de espelho, ela só é possível no grupo, né? E, no caso, a minha terapia individual era muito assim, faça isso, não faça aquilo, era muito diretiva, era muito cognitivo-comportamental mesmo, assim, de... Por quê? Porque eu estava tão perdida, eu estava tão, assim, sem saber mesmo o rumo, que a pessoa tinha que me pegar pela mão e me direcionar. Agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não faz isso, não faz aquilo, né? Não atende telefone, contato zero, não sei o quê, não sei o quê.
Mas, claro, sempre tem uns rabichos para resolver e você acaba tendo contato e não sei o quê. E aí, aquelas tais redes neurais que eu falei antes, elas se reativam. Você tem, depois de ter um contato, aí ela me ensinou também o que significava ressaca moral, né? Quando você toma só um golinho, né? Você só tem um contato pequenininho, só para combinar aquela coisa que você precisa devolver, ou que ele precisa devolver, ou aquele acerto financeiro, pum, né? Você fica mal de novo. Então, eu realmente precisei, assim, me policiar para seguir direitinho o que ela me falava. Mas se eu tivesse tido alguém que me ajudasse com a hipno, teria sido muito mais rápido e indolor, né? Apesar que foi uma terapia, né? Valeu muito, né? A minha terapeuta, por acaso, ela conhecia muito de dependência, porque ela mesma era uma alcoólica em recuperação. Olha que interessante. Então, às vezes a gente fala, né, que é, a pessoa que já viveu isso, né, ela sabe na pele. E isso digamos, é um trunfo meu, né, que eu já vivi bem, meti os dois pés na jaca, né, na dependência afetiva. Então, eu sei direitinho como é que funciona, realmente é um vício, né, é muito parecido com os vícios químicos, só que a gente, ao invés de usar substância, a gente usa pessoa, né? Mas tem o mesmo efeito. Então, escolher pessoas que traem, né? E aí, de novo, é uma escolha inconsciente, mas é uma escolha, né? Escolher pessoas que traem diz muito sobre a gente, né? Porque são as pessoas emocionalmente indisponíveis. Então, se eu sou saudável emocionalmente, eu posso até perceber, assim, me sentir lisonjeada porque um Dom Juan me paquerou tal, mas não é alguém que eu vou levar para casa, né? Não é um pacote que vai me que vai fazer sentido para mim, porque eu já vou perceber, né? E isso também é uma coisa que a gente aprende no grupo, né? Eu aprendi também nas minhas terapias, né? A ter esse olho raio-x para ver quem que tinha essa veia, né? Essa vertente narcisista, né? Que ia me fazer sofrer, que era essa coisa sedutora. E aí, mais uma característica da pessoa que sofre dependência afetiva é a baixa estima. Então, alguém que chega todo, né, te elogiando disso e daquilo, já é justamente, né, vento no moinho. Então, isso também foi uma coisa que eu precisei perceber, né, desenvolver esse olhar para não cair nessas armadilhas. Enfim, mas o que eu estou querendo trazer, assim, como realmente a recuperação é passar pelas fases do luto, né? Ter essa percepção de que você vai sentir raiva, você vai sentir, assim, aquela coisa de que, ai, será mesmo, né? Aquela barganha, vai sentir tristeza, em algum momento você vai aceitar e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque o que precisa? Interromper, né? Interromper esse mal que você tá se fazendo ao escolher uma pessoa, talvez tenha sido a primeira pessoa que te traiu, não sei, mas se é recorrente, então, tanto pela mesma pessoa quanto por parceiros diferentes que também tiveram essa mesma atitude, né? Ou basta que seja uma pessoa emocionalmente indisponível. Então, se você percebe que você está com parceiro, tem, né, repetidas vezes tido parceiros desse tipo, então isso diz muito sobre você, né? E aí, para você achar aquele que combina com você, porque isso não quer dizer que você, né, nunca vai achar alguém, que você, sei lá, você pode ter tido 10 sucatas, né? Não quer dizer que você não vai ter um amor amigo, pelo amor de Deus. Claro que sim, né? Porque é diferente, a dependência afetiva, que eu falei que era parecido com uma droga,
é muito diferente de alguém que usa uma droga que não vai poder realmente nunca mais beber, né? Um dia de cada vez, mas na real é nunca mais, né? Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela certas comidas ela não vai poder comer. Não é que ela não vai poder comer comida, mas fritura, açúcar, ela não tem que passar longe. Agora, a pessoa que sofre de dependência afetiva, ela vai desenvolver esse olhar raio-x, vai aprender a recuperar sua pele, né? Se recuperar, recuperar sua dignidade, porque a gente perde a dignidade nessas relações em que a gente se deixa tripudiar e maltratar, realmente, né? A gente fica em dívida com a gente mesmo, né? A gente se perde da gente. Então, voltar a se encontrar, voltar a ser pela gente, né? Ser por mim, ser por você, enfim, é básico. Autoconhecimento é muito importante para você encontrar sua tribo de apoio, para que esse parceiro não seja sua única fonte de afeto, para que você possa ter amigos, você possa ter uma rede, você possa ter pessoas com quem você troca afeto, com quem você tem apoio, com quem você tem momentos alegres, sabe? Não precisa ser só o parceiro, a sua única fonte de amor, de troca, de tudo, tudo, tudo. Né? É muito legal poder ter realmente outras pessoas e nada como outras mulheres, porque mulheres se entendem, né? E uma outra vantagem de participar de um grupo terapêutico feminino é que nós mulheres falamos em média 7.500 palavras por dia e os homens 2.500. Então, imagina que beleza você ter um grupo onde você pode gastar suas palavras adicionais, porque às vezes você não consegue ter as mesmas conversas com o parceiro como você tem com as suas companheiras de grupo, né? Não é no mesmo nível, as coisas que você conversa, da forma que você conversa, os detalhes que você conta, às vezes os homens não têm paciência, né? Por mais amigos que nós sejamos com meu marido, que graças a Deus realmente é um amor amigo, às vezes eu fico elaborando coisas e nós mulheres funcionamos muito assim, né? A gente fala, é, a gente verbaliza para a gente mesmo ouvir e fazer ordem nos nossos pensamentos, né? Isso no grupo é super legal, você partilha e você mesmo está lá pensando, será que é assim, será que não é assim? Você está se ouvindo, né? O ouvido mais perto da sua boca é o seu próprio. E aí Edu fala assim, você está usando minha cabeça para pensar? Ela fala, tô. Tipo, ué, e o que tem? Que mal tem nisso, né? E a gente faz isso, né? Nós mulheres fazemos isso. Então, quando a gente está entre mulheres, é muito natural que a gente fale às vezes em zigue-zague, que a gente não tenha um discurso parecendo uma palestra, né? Tipo linear, tudo, né? Mas sim que a gente divague um pouco, que a gente vá para o passado, vá para o futuro, conte lateralmente também. E aí nada como outras mulheres para acompanhar esse raciocínio maluco, né? Que a gente tem, essa forma de conversar, de estar no mundo. E é muito legal. Eu participo de um também, e lá também tem partilhas, assim, muito enriquecedoras. E eu lidero um também onde, assim, eu tô, assim, me deliciando com o crescimento das mulheres, está sendo muito legal. E aí, que eu vou te fazer um convite agora, se você se interessou, né? Como eu falei, o livro que a gente usa é o Mulheres que Correm com Lobos. Tanto na minha bio tem um grupo secreto, né? E o que vai acontecer? Eu vou fazer uma palestra uma live, né? Essa quarta, a próxima e a próxima, as 3 próximas quartas. E as pessoas que vierem, elas vão entrar num grupo WhatsApp onde a gente vai marcar uma vivência ao vivo para você experimentar na pele, né, no coração, nas vísceras, participar de um conto, né? Como é que funciona para você, como é que chega o conto, né, da contoterapia. E a gente vai marcar isso dentro do grupo WhatsApp. Então, se você
se interessou, vai lá na minha bio, tem um link lá, grupo secreto, ou então me manda um direct aqui com eu quero, ou grupo, é mais fácil, ponha grupo, né? Que aí eu já mando o link para você no seu direct, né? Se você quiser procurar, na bio então tá lá, grupo secreto, eu acho que tá assim, encontro terapia, algo assim. E aí eu queria deixar essa mensagem assim, né, que realmente traição é algo que fala mais sobre você do que sobre ele, né? Quer dizer, é uma pessoa que provavelmente é emocionalmente indisponível, tem dificuldade com intimidade, né? Então, quando a gente escolhe alguém que tem dificuldade com intimidade, isso diz muito sobre a nossa dificuldade com intimidade também, porque eu vou escolher alguém que não me ameaça, né? Com quem eu não tenho que ser íntimo. E, na verdade, quando eu me relaciono de maneira íntima, de alma, né? Eu tô falando, não de corpo, né? Muita gente confunde intimidade com sexo, não tem nada a ver. O sexo é uma, vamos dizer, é uma comunicação, né, entre os corpos, ela realmente é necessária, né, ela é o que caracteriza que você é um casal amoroso, né, então um casal sem sexo é uma dupla de amigos, né, mas não é o amálgama da relação, né, o amálgama é realmente essa intimidade, essa cumplicidade que a gente desenvolve com o outro, e que acaba nos levando a uma intimidade com a gente mesmo. Então, muitas vezes, a falta do autoconhecimento assusta a gente da intimidade com a gente mesmo. Olha que louco, né? E por isso que a gente escolhe também pessoas emocionalmente indisponíveis para não precisar ser íntima da pessoa e isso também não provocar uma intimidade conosco. Então é isso. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vai se aprofundando, né, e para isso os contos são muito bons, porque eles não levantam as defesas do tipo, isso não é para mim, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Não. Você vai se identificando com o enredo, com os personagens e tal, e de repente você percebe, nossa, isso é sobre mim, né? Como, por exemplo, um dos contos que fala dos nossos predadores internos, o Barba Azul, né? Que predadores no sentido daquele crítico interno feroz que a gente tem e que não para de ficar buzinando na nossa orelha. Que a gente não é boa o suficiente, que a gente não sei o quê, que a gente deveria ter, nananã. Então essas falas são muito destrutivas, elas são os nossos predadores internos. E todo mundo tem isso. Até a Gisele Bündchen olha no espelho e acha que ela não é perfeita, né? Então, e aí quando a gente vê isso reproduzido no conto, nossa, você começa a perceber, sabe? E aí tem contos que tem tarefas, né? Então você vai passar aquela semana observando os seus predadores internos, que linguagem que eles falam, no que eles te criticam, né? E nesse momento você está presente e você se pega no pulo, sabe? Tipo, poxa, eu não vou me deixar, sabe, detonar por essa vozinha sacana aqui, que é o Jung chama isso de complexos, né? A gente tem complexos, esse negócio do predador interno é um complexo que a gente tem, né? E aí os contos ajudam demais a gente a perceber, sabe? A gente a se perceber, a gente perceber esses cantinhos escuros que assim, não dá para nenhum terapeuta confrontar você com isso, porque você vai negar. Mas quando você escuta no conto, vai entrando assim, de uma forma lúdica, suave, e você vai identificando isso que está sendo um atraso de vida, na real, né, para você. Então, minha gente, é isso. Manda para mim, então, grupo no meu direct, se você tem interesse. E assim, é um grupo WhatsApp, vai ficar fechado, né? Ninguém, só o administrador vai falar lá, que acho que sou eu só. E, e aí a gente vai, com isso, vai combinar o dia da gente fazer a vivência, né? Então vamos estabelecer um número ali de gente no grupo
para que a vivência seja legal, né? Porque com 2, 3 não é tão interessante como com mais gente. Então, chamem as amigas, os amigos. Aliás, desculpa, as amigas, não é para mulheres só, não é só para os amigos, não. Chamem as amigas para participar do grupo WhatsApp e aí a gente vai marcar, tá bom? Quando tiver 100 pessoas no grupo, a gente marca essa vivência, tá certo? Então, escreve para mim aí e você já vai entrar nesse grupo de pessoas interessadas na vivência gratuita, tá certo? Então, minha gente, às 8 horas agora já vamos para o meu grupo, então vou encerrando por aqui, agradecer a presença e mandem essa live aí para suas amigas, vamos ver se elas se interessam, ué, não custa experimentar, né? É isso aí. Um beijo e até. Tchau, tchau.